conhece a beata Ana Catarina Emmerich? Pois é, hoje eu vim falar um pouco sobre ela com vocês. Ela tem alguns livros, né? Inclusive esse aqui é o que eu terminei de ler faz pouco tempo. E ela é uma beata, né, reconhecida aí pela Igreja Católica, beatificada pelo Papa João Paulo II. E ela foi uma freira alemã que desde criança teve visões místicas sobre a vida de Nossa Senhora, de Jesus, dos santos. E ela demora aí um pouco de tempo, né, para ela conseguir entender que aquilo que ela via não era normal, né, que nem todas as crianças tinham esse tipo de visão. Catarina nasce em 1774 na Alemanha. Ela foi uma freira agostiniana e a história dela, né, é uma história muito intrigante, porque ela vem de uma família muito simples de camponeses, então ela nunca teve acesso à educação formal, ela nunca teve acesso, né, à Bíblia, ela não era uma estudiosa, né, ela não conhecia detalhes sobre Bíblia, mas desde criança ela começa a ter essas visões místicas. E depois que ela cresce, né, que ela vai entendendo ali que aquilo não era comum, ela brincava com o próprio Jesus, para vocês terem uma ideia. Depois, o sonho dela era se tornar freira, só que naquela época era muito comum, né, que as pessoas tivessem dotes para poder entrar para a vida religiosa, para o sacerdócio, e ela não tinha isso. Ana Catarina só consegue entrar para o convento quando ela tinha 28 anos, e porque uma pessoa ali que queria que a filha também entrasse para ser freira, ela coloca, né, ela impõe ali, ela consegue pagar e tudo mais, mas ela disse que a filha dela só entraria se eles aceitassem também a Ana Catarina Emmerich. Então ela entra nesse monastério, né, onde ela é incompreendida, então as irmãs não conseguem compreender as visões que ela tem e tudo mais. E depois que esse monastério é fechado, ela é acolhida por uma viúva, e é aí, né, com esse acolhimento com essa viúva que a gente tem os únicos registros sobre a vida de Ana Catarina Emmerich. E aí várias coisas chamam a atenção na vida dela. O primeiro é que ela também teve as chagas de Cristo, né, assim como São Francisco, São Padre Pio, ela teve todas as chagas, então nas mãos, nos pés, né, no lado, ela tinha inclusive o sinal da cruz, e ela também teve os da coroa de espinhos. Então ela sofreu muito durante a vida, e ela não era uma pessoa, né, que a gente já comentou, ela não era letrada, então era muito difícil para ela conseguir fazer os registros da própria visão. Muita coisa inclusive se perde no caminho, mas ela começa a ter visões quando ela já está na casa dessa viúva de alguém, né, que ela chama de peregrino, que era um poeta alemão que o Senhor revelava que seria alguém que viria para ajudá-la. De fato, ele vem até ela, né, muito curioso ali, porque todo mundo comentava sobre as visões dela e tudo mais, e quando ela o conhece, ela diz, né, que ela já o conhecia, que Deus o mandou para fazer os registros de fato, né, ele é essa pessoa que faz o registro minucioso das visões de Ana Catarina Emmerich. E o registro, né, era um registro minucioso, então Ana Catarina fazia os relatos das visões que ela teve, o que estava tendo, ele ia anotando ali as partes mais importantes. Quando ele chegava, né, depois desse encontro com ela, ele fazia uma anotação detalhada de tudo aquilo que ele lembrava, depois ele lia isso em voz alta para que ela pudesse validar, né, se realmente era aquilo, se tinha alguma coisa que foi passada errado e tudo mais. E aqui no Brasil, né, a gente tem algumas versões já traduzidas dos livros de Ana Catarina Emmerich. A gente tem esse aqui, que é sobre as visões do Antigo Testamento, tem um outro que não tá aqui comigo, mas que eu também tenho e tô lendo, que é sobre a vida, paixão e glorificação do Cordeiro de Deus, que é ali sobre a vida de Jesus, sobre principalmente a sua paixão e depois o que acontece. A gente tem também esse livro aqui que eu recebi ontem, que foi o livro mais difícil de encontrar, que é sobre a Santíssima Virgem Maria. A gente tem um livro que é só sobre Maria Madalena, esse também eu não tenho, não consegui encontrar. A gente tem livros sobre os 3 anos de vida pública de Jesus, né? Então um primeiro, segundo e um outro do 3º ano de vida pública, enfim. São livros, né, que a gente tem aqui que são difíceis de encontrar, porque aparentemente a editora não tá mais fazendo publicações desses livros. Então a gente consegue encontrar alguns como esse, né, e o Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro eu consegui novo, esse da Santíssima Virgem Maria eu consegui uma versão usada, mas em ótimo estado. Mas aí sobre, então, né, esses registros da Ana Catarina Emmerich, durante os relatos dela, ela vai falando de coisas que se perderam na infância, né, e gente, assim, os detalhes são incríveis. E o mais incrível de tudo isso é que não há nas visões dela nada que entre em conflito com a teologia, né, ou com o estudo bíblico. E aí é incrível de novo, né, lembrando que ela nunca teve acesso à Bíblia. Tem muita coisa que acontece. Então o peregrino, por exemplo, depois que Ana Catarina morre, ele fica trabalhando ali muito tempo nas obras dela, ele morre também, então tem coisa que o irmão dele começa a fazer. Depois o irmão morre, no fim é a cunhada do peregrino que consegue colocar alguns desses relatos
relatos aí pra gente ver, né? Então, quando a igreja vai abrir o processo, né, para reconhecer aí ela como serva de Deus, enfim, até chegar a beata, a igreja não faz uma análise se as visões que ela teve são verdades ou não. O que a igreja faz, né, é que a igreja se encontra alguma coisa ali que fere muito a nossa fé, que é contrário, certamente isso seria um problema no processo de beatificação dela. Mas no processo de beatificação eles estão olhando, né, muito para a santidade dela. E ela teve, né, esses êxtases. Tem uma outra coisa que ela fica muito tempo sem se alimentar, né? Então ela basicamente ela vive de Santa Eucaristia e também de água benta. Ela vive muitos e muito tempo, anos, né? Assim. E sobre essa questão, né, da igreja não validar as visões dela ou não, a gente tem que lembrar que tem outras pessoas na igreja que supostamente tiveram visões místicas. Eu vou até deixar o nome de uma delas aqui. E que a igreja não só, né, pedia para as pessoas terem cuidado com o livro, como o livro dela, né, essas supostas visões foram colocados nos livros proibidos da igreja, justamente porque essas visões elas eram contraditórias à fé católica, né, à cronologia bíblica e tudo mais. Até hoje, nada disso foi encontrado nos livros de Ana Catarina Emmerich. Mas como foi então que ao longo da história as pessoas começaram a olhar para esses relatos de Ana Catarina Emmerich? Quando algumas informações que ela trazia nos livros começaram a ajudar as pessoas a encontrar, por exemplo, a cidade de Ur, uma cidade perdida. E o outro que para mim é muito emblemático é quando Ana Catarina Emmerich, né, ela dá os relatos aí, inclusive é nesse livro aqui, né, no livro que eu falei que eu peguei ontem, então eu comecei a ler aqui pouquinho dele ainda, né? Nesse livro aqui ela dá detalhes sobre onde ficava a última casa que Nossa Senhora morou aqui na terra com São João. Lembrando, né, que Jesus lá na cruz dá João para Maria e Maria para João, porque uma mulher viúva naquela época não tinha direito a nada, então quando os discípulos, né, depois da morte de Jesus, depois do retorno dele para os céus, quando eles se dividem para pregar o evangelho no mundo conhecido, São João fica responsável pela região de Éfeso, né? Então ele parte para lá com Nossa Senhora e lá eles estiveram nessa casa onde Nossa Senhora morou até que ela fosse levada aos céus. E depois de muito tempo dos livros de Ana Catarina Emmerich, depois, né, de todos os relatos dela e tudo mais, um padre pegou o livro dela, esse Santíssima Virgem Maria, e ele começou a seguir exatamente o que ela estava colocando ali, né, os relatos de onde ficava essa casa, mesmo sem Ana Catarina Emmerich, né, ela nunca tinha, na vida dela inteira, ela nunca saiu da Alemanha, né, não tinha nem como ela ter acesso a essas informações de um lugar, né, que hoje corresponde à Turquia, tão longe dali. Mas esse padre, ele segue as orientações, ele encontra a casa, e aí, gente, é incrível, eu já tive a oportunidade, vou ver se eu coloco uns vídeos aqui depois, eu tive a oportunidade de visitar essa casa, fica lá na Turquia, né, fica perto ali do que a gente ainda tem, né, da arqueologia de Éfeso, que eu também conheci. É lindo, assim, é um lugar que não tem nem como explicar o que é estar lá. A gente não pode filmar lá dentro, então eu tenho, né, nas redes vizinhas esses vídeos mostrando por fora como que é. A gente tem lá alguns presentes de papas que foram enviados, então a gente tem um terço que o Papa Francisco tinha enviado, um terço que o Papa Bento enviou e paramentos ali litúrgicos de João Paulo II, que eu penso que talvez tenha sido ali na celebração da beatificação de Ana Catarina Emmerich, mas eu não tenho certeza, tá? Ela foi beatificada em 2004, como eu já comentei, pelo Papa João Paulo II. E, gente, os relatos que ela traz são relatos, assim, profundos e que a gente pode, né, e a gente tem aí a igreja não diz isso é verdade, né, fica a critério de cada um, a igreja não faz essa validação, mas de novo, né, se tivesse encontrado alguma coisa que ferisse a nossa fé, a cronologia ou qualquer outra coisa grave que indicasse, né, que as visões que ela teve não eram visões de Deus, certamente ela não teria chegado até o processo de beatificação, que a gente sabe que é muito sério, né, e a gente sabe também que para santos beatos que tiveram sinais aí da paixão de Cristo, né, chagas e tudo mais, que a igreja também, né, oferece aí um processo muito rígido de verificação para constatar se de fato isso é algo que a pessoa teve ou é algo que ela provocou, né, então Ana Catarina Emmerich também passou por isso. Uma outra coisa é que ela morreu em 1842 e o corpo dela, né, depois aí que foram
foram rever depois de 2 meses e se mantinha incorrupto. Agora o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer uma série de vídeos, eu já tô fazendo isso numa outra rede, tá fazendo um sucesso, mas eu sentia falta de ter esses vídeos mais detalhados, né, porque lá eu tinha que cortar muita coisa. Então a ideia aqui é a gente ter esses vídeos detalhados, né, sobre cada capítulo dos livros. Vocês vão ver, é uma jornada incrível, e durante a vida dela, né, o próprio Jesus, em uma das visões, diz a ela que nunca ninguém na Terra tinha tido visões tão profundas e com tantos detalhes sobre o passado. E a gente tem, né, hoje esses livros que nos contam um pouco dessas visões de Ana Catarina Emmerich. Eu espero contar com vocês aqui pra gente juntos, né, nessa jornada detalhada aí sobre os livros. Tem muito livro que é difícil de encontrar e a gente vai aqui olhar um pouco para essas partes mais importantes de cada capítulo. Se você quer viver essa jornada comigo, né, se você inclusive vem de outras redes sociais, mas lá, né, é tão limitado o tempo que aqui a gente vai ver com mais detalhes essas revelações que a beata Ana Catarina teve durante a sua vida. Não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, de ativar o sininho para que o YouTube te avise dos próximos vídeos e a gente segue junto nessa jornada. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.